Qual é a sua análise sobre essa diferenciação? Porque nos Jogos Olímpicos você tem uma demanda muito forte e nos Jogos Paralímpicos você tem uma demanda ainda crescente, ainda tímida em relação à expectativa de público. Olha, a gente tem que pensar historicamente, né? Em primeiro lugar. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna surgem em 1896 em Atenas, num período que ele nem se pensava em desporto paralímpico. Como surge o esporte paralímpico? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, um hospital de feridos da guerra numa cidadezinha chamada Stoke Mandeville, próximo a Londres, os médicos começam a fazer um trabalho de reinserção social desses soldados feridos na guerra através do esporte. Então isso foi inicialmente usado como uma ferramenta, né, até de recuperação de autoestima para quem, né, tinha se tornado, por exemplo, paralítico, amputado, etc. Em 1948 ocorrem os Jogos de Londres, né, Jogos Olímpicos. No mesmo dia se tem os Jogos de Stoke Mandeville, que ali é o berço do esporte paralímpico. Portanto, o esporte paralímpico surgiu cerca de 50 anos depois dos Jogos Olímpicos. Nesse período eles fizeram eventos paralelos. Em 1960 finalmente ocorre a unificação dos dois eventos, né? Ocorrem a partir de Roma, 1960, os dois eventos passam a acontecer no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo local, né? Durante todo esse tempo em que o COI, Comitê Olímpico Internacional, e o Comitê Paralímpico Internacional iniciaram essa colaboração, são duas entidades cada vez mais próximas, e os Jogos Paralímpicos têm crescido muito. Só que no atual momento a Olimpíada se tornou um mega evento esportivo, o maior evento esportivo do mundo, e a Paralimpíada ainda está em processo de crescimento, inclusive de aceitação. Recentemente eu falei com um colega que não é jornalista esportivo, e o cara me falou que eu lembro que em Londres eu olhava a competição paralímpica com um certo horror de ver pessoas cegas, sem braço e tal, competindo. Hoje, 4 anos depois, eu olho a Paralimpíada do Rio e eu começo a ver esse esporte com mais naturalidade. Esporte paralímpico com mais naturalidade. Eu acho que está ocorrendo uma transformação e uma aceitação do público em relação ao esporte paralímpico, o que é muito positivo, né? Lógico, ainda há várias discussões se num futuro próximo os dois eventos deveriam ser unificados e aí de fato você fazer uma integração entre o esporte paralímpico e o olímpico, se transformar numa coisa só. Enfim, acho que vai ser uma discussão muito longa. Mas a Paralimpíada tem um fator muito positivo, é que ela deu visibilidade a uma classe de pessoas que normalmente você não via enquanto ser humano capaz de fazer um desempenho atlético admirável, né? Você vai correr com um cara dessa Paralimpíada, então você vai chegar lá atrás, né? Esses caras são atletas de alto desempenho, né? Esses caras estão lá para competir de fato, tal. E eu acho que essa aceitação do público em geral e o fato da gente ter a Paralimpíada no Rio vai ajudar mais ainda nesse processo de se olhar esse tipo o esporte paralímpico como uma coisa natural e como uma modalidade esportiva. Não é o coitadinho que está competindo ali. É um cara de alto rendimento, é um cara que treina segunda a segunda, assim como um atleta que não tem nenhum tipo de deficiência. É um esporte como o esporte olímpico, né? E a gente vai ver isso com uma naturalidade maior, acredito.
Adalberto, para você quais foram os valores do time Brasil em relação às medalhas conquistadas e pela a qualificação no ranking? Olha, a gente teve muita história de superação interessante nessa Olimpíada, né? Pensando em Olimpíada. Se você eu estava no dia lá que a Rafaela Silva ganhou o ouro no judô. Foi uma menina que foi extremamente insultada, né, em Londres pela derrota que ela teve na Olimpíada e inclusive insultada com um preconceito social e racial muito forte e muito lamentável. Então, assim, foi uma atleta que chegou no Rio de Janeiro com sangue nos olhos, assim, e conseguiu escrever uma história muito bonita de superação de uma adversidade muito forte que ela enfrentou 4 anos atrás. Da mesma maneira, a gente escreveu algumas histórias muito bonitas nesse sentido. Por exemplo, com o futebol, que ganhou uma medalha inédita, que você pode até discutir que poderia ter sido mais fácil do que foi, pela qualidade das equipes na final, né? O Brasil com Neymar, a Alemanha, né, com um time de atletas mais desconhecidos, mas era um grande tabu que foi superado, né? O ouro do futebol foi superado. E outra história que eu cobri mais duas medalhas de ouro que eu acho histórias muito bonitas, que é a do Thiago Braz, que é um cara que chega na Olimpíada com a expectativa de ganhar um bronze, de disputar um bronze, e de repente ele supera o campeão mundial, olímpico e recordista mundial numa final absolutamente sensacional, que acabou quase meia-noite, num dia que choveu, e mostrou assim um atleta que mesmo a gente que conhece o atletismo, eu não apostava mais do que um bronze nele, porque era o que a gente imaginava que ele pudesse fazer. E o cara foi sensacional. E no vôlei, que era um esporte que eu também não apostava nada, e no dia ali da final no Maracanãzinho, né, que foi nosso último ouro, eu lembro que eu peguei o papel lá, time do Brasil e da Itália, eu olhei o da Itália, falei, meu Deus, o time italiano era, assim, tecnicamente, o time italiano era muito melhor que o nosso, né? E em quadra isso não aconteceu, né? Essa superioridade técnica italiana absolutamente sumiu, né? Os principais atletas, Juan Torena, os principais atletas italianos, a Itália teve um fiozinho de bom voleibol no primeiro set, perdeu o primeiro set, o time simplesmente acabou, né? E foi também uma grande história de superação que talvez o grande público não tivesse se ligado, porque está acostumado a ver o vôlei masculino do Brasil subindo ao alto do pódio, acostumado a ver o Brasil como um favorito ao ouro, mas assim, para quem estava acompanhando a trajetória desse time nos últimos tempos, que não subia mais no alto do pódio, perdeu chance de ir em final de Liga Mundial, coisa que não acontecia antes. Para quem estava acompanhando, aquilo foi uma extraordinária história de superação. E de um atleta, particularmente, que era o Serginho, né, o Escadinha, de 40 anos, que estava encerrando a sua trajetória lá e conseguiu contagiar todo um time, quando ele disse lá que todos vocês aqui vão ter uma segunda chance se a gente não ganhar hoje, não ganhar no Rio. Eu não vou ter. E aquilo contagiou todo mundo. Não, vamos jogar tudo para dar esse último ouro pro Serginho e tal. E deu certo, enfim. Acho que foram 4 histórias muito bonitas que o Brasil contou lá nos Jogos do Rio. Adalberto, muitos jovens de comunicação, estudantes, acompanham o seu trabalho, sabem da sua expertise em relação aos Jogos Olímpicos e pela experiência que você sempre tem passado a eles. E a sua importância no cenário nacional, com base na comunicação e marketing esportivo também, que é um conhecimento que você tem muito forte pelo jornalismo. Qual a mensagem que você passa para esses jovens, hoje promissores, né, jornalistas, e em relação à carreira, aquilo que eles querem seguir, que acompanham os seus passos, e de que forma que eles conseguem ter não só uma experiência, mas também um objetivo de vida nessa área? Olha, eu acho principalmente que quando a gente pensa jornalismo, eu acho que a gente não é jornalista esportivo, a gente é jornalista, ponto.
Eu não tinha expectativa de virar jornalista esportivo. E foi onde eu comecei a me encaixar na carreira e acabou, por dedicação talvez, ou por falta de oportunidades em outra área, não sei, acabei me encaixando nessa carreira e seguindo adiante. Praticamente tudo que eu fiz foi na área de jornalismo esportivo. Mas eu acho que, essencialmente, para o jovem, quem está tentando entrar na profissão hoje, você não pode pensar que eu só quero ser jornalista de esporte. Eu acho que você tem que estar com a cabeça muito aberta para todas as possibilidades que o mercado de trabalho te abrir. Jornalismo corporativo, em assessoria, fazer economia, fazer política. Acho que o jornalista hoje, quem sai da faculdade, ou quem sai de uma pós-graduação, não pode estar com a cabeça fechada em um assunto só, né? Então, às vezes eu tenho um aluno que o cara é corintiano, então o cara quer ser jornalista esportivo e setorista do Corinthians. É um caminho muito pequeno, porque assim, jornalismo esportivo já é um pedaço do jornalismo e setorista do Corinthians já é um pedaço bem pequeno entre todo mundo que cobre esportes. Então, de maneira geral, eu acho que você precisa estar com a cabeça muito aberta. O mercado de trabalho não está legal, e não está legal há alguns anos, algum tempo. Então, o principal é isso. Onde as portas se abrirem, onde as oportunidades possam pintar, procure e agarre essas chances, né? Porque você pega, eu tenho 19 anos de jornalismo esportivo e parece que nasceu querendo fazer jornalismo esportivo. Não, eu decidi ser jornalista muito cedo. Com 11 anos eu comecei a ler jornal, meu pai assinava a Folha. Comecei a ler jornal e quero ser jornalista. Mas eu queria ser jornalista de política. E não fiz e não tenho mais expectativa de ser jornalista de política. Da mesma forma, assim, quem faz esporte hoje, esteja aberto a qualquer possibilidade na carreira. Adalberto, muito obrigado pelas respostas, muito obrigado pela oportunidade de ter conversado com você. Obrigado. E ficamos muito felizes por ser o primeiro entrevistado nesse nosso novo canal. Eu fico feliz e obrigado pela convivência de voltar a encontrá-los aqui. Muito obrigado.